Percorrer as ruas do bairro de Ipiranga é como mergulhar na história da cidade de São Paulo e na história do Brasil. Ruas históricas e vários casarões que marcaram realmente a época no final do século XIX, início do século XX, né? Como esse que nós vemos aqui ao fundo, o Educandário Sagrada Família, a primeira edificação do bairro de Ipiranga, entre tantas outras que surgiram posteriormente, geralmente instituições de ensino ou entidades filantrópicas. Então, sempre é muito interessante conhecer um pouco da cidade de São Paulo com base no bairro do Ipiranga, um bairro que se tornou operário em função das grandes indústrias que aqui se instalaram posteriormente. Mas hoje nós não vamos falar desses casarões históricos, né, de estilo neoclássico. Nós vamos falar deste casarão excepcionalmente, né, onde funciona um museu de ciência natural, né, um museu zoológico, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Um atrativo histórico, científico e turístico da cidade, que guarda aqui um arsenal imenso, né, maior da América Latina. São mais de 10 milhões de espécimes, né, cultuadas aqui com o objetivo de pesquisa e também de visitação. E eu convido vocês hoje no Momento Jornada Cultural a participar e conhecer desse espaço bastante interessante. Venham comigo! O Museu de Zoologia da USP, na verdade, ele surge, né, em 1895, né, no final do século XIX, e ele era um setor do Museu Paulista, o chamado Museu do Ipiranga. Então, quando o museu foi inaugurado, existia um setor de coleção, né, de animais, que era, então, do coronel Joaquim Sertório, né, uma coleção de 1870. E ele ficou por muitos anos, mais de 40 anos, né, sediando como setor. Só lá em 1941 é que foi erguido este prédio, né, com esse estilo, característica neoclássica, que abrigou então, ele foi construído exclusivamente para abrigar esse museu, né, natural, falando da biologia, né, das espécies da zoologia. Então, um museu bastante interessante que guarda aí uma história. E somente em 1969 é que ele foi incorporado à Universidade de São Paulo, né? Praticamente muito trabalho foi desenvolvido aqui nos seus bastidores. Então, ele não é só um museu expositivo, ele tem nos seus bastidores um trabalho bastante interessante de pesquisa, né, com curso de graduação, pós-graduação e pesquisas de nível internacional, inclusive. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Sobretudo, a preocupação com a biodiversidade, que hoje é o carro-chefe do museu, né? E é com base exatamente nessa exposição da biodiversidade, conhecer para preservar, é o que nós vamos mostrar hoje como essência do Museu de Zoologia da USP. Vamos lá? E adentrando aqui, então, no Museu de Zoologia, nós vamos encontrar, né, uma variedade, né, de acervo, adaptado a essa estrutura, né, do próprio prédio que foi construído exatamente para isso. Temos um áudio aqui, né, um vídeo, na verdade, recebendo e dando informações sobre biodiversidade, né. Aqui nós encontramos algumas espécies, né, de dinossauros, contando um pouco da história, né, da Terra e, obviamente, desses elementos. E aqui nós vamos encontrar também uma outra espécie de dinossauro, e o nosso museólogo aqui, o Felipe, vai falar para a gente um pouquinho. Olá, Felipe, tudo bem? Quem é esse mineiro ilustre que está aqui? Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom, Carlos, esse aqui é o Tapuiasaurus macedoi. É uma espécie de dinossauro cuja descoberta e a descrição foi coordenada pela equipe de paleontólogos aqui do Museu de Zoologia, né? Os fósseis foram encontrados, como você mesmo mencionou, no norte de Minas Gerais, então essa é uma espécie genuinamente brasileira, que é super importante, né? E essa espécie em particular, ela se destaca pelo grau de preservação dos fósseis, né? Normalmente, os fósseis de dinossauros, ao contrário do que as pessoas normalmente imaginam, eles são encontrados sempre fragmentados, né? Com boa parte do esqueleto que acaba não sendo preservado. Nesse caso, nós tivemos uma descoberta aí com quase que 40% do esqueleto completo, então isso é bastante em termos paleontológicos, e um dos aspectos que mais se destaca nessa descoberta é o fato de ter sido preservado o crânio completo desse animal, como inclusive nós podemos ver aqui nessa peça que está exposta, né, aqui na nossa exposição,
Essa é uma reprodução, é uma réplica, uma cópia que foi feita a partir do material original, exatamente a forma como ele foi encontrado, né, nas rochas. E a gente pode ver aqui nesse material preservado o crânio completo, né, um crânio detalhado, articulado, o que é muito raro. Desse grupo de dinossauros que nós estamos lidando aqui, como é o caso, né, o Tapuiasaurus, ele faz parte de um grupo conhecido como Titanossauros. Apenas 5 espécies no mundo foram encontradas com material craniano, e a maioria delas ainda assim fragmentado. No caso do tapuia, a gente tem o crânio completo, articulado, e isso trouxe uma série de novas informações para a gente entender melhor a biologia desses animais. Olha só que interessante, né? Só que já na entrada a gente já tem uma ideia do que é a riqueza desse acervo, né? E tem muito mais coisa que a gente vai descobrir aqui na companhia, então, do Felipe. Vamos lá. E aqui neste outro ângulo do museu, nós temos algumas espécies. E eu vou perguntar aqui para o Felipe. Felipe, qual a diferença entre taxonomia e taxidermia, que a gente vê aqui muito presente no museu? Perfeito, Carlos. Bom, a taxidermia, que é o que a gente está vendo exatamente aqui, é uma técnica utilizada de preservação de alguns grupos de animais, né? Onde se preserva a pele, ela é agregada a um manequim feito de material sintético, e, nesse caso, o propósito dela é reproduzir o animal em vida, né? Com os seus hábitos, os seus movimentos. A taxonomia, que é uma das principais áreas que envolvem a pesquisa do museu, é um ramo do conhecimento das ciências biológicas que se dedica a identificar e a descrever novas espécies. Então é uma categoria de inventariamento, né? Então, o museu, por exemplo, ele tem esse papel de inventariar a natureza, inventariar a biodiversidade, para formar esse conhecimento para que nos permita fomentar políticas de conservação, de preservação e tudo mais. Muito bem. Então, além de ser um espaço expositivo para o público, também é um centro de pesquisa, né? Onde existe o aperfeiçoamento, né, científico, e isso é muito importante, é um trabalho muito interessante que é desenvolvido aqui pelo museu. Esse setor aqui do museu, ele fala um pouco sobre os biomas brasileiros, né, e as espécies que nelas habitam, né? Então, por exemplo, que ambiente é esse? Qual é o bioma aqui que nós vimos aqui na frente? A gente tem representado, na verdade, os chamados biomas marinhos e costeiros brasileiros, né? Então, todo esse espaço aqui ele é dedicado aos principais biomas que são encontrados no Brasil, tanto os terrestres como os aquáticos. E aí, nessa sequência, a gente vai acompanhando, por exemplo, um pouco da biodiversidade marinha costeira, a biodiversidade dos rios, por exemplo, né? Os animais de água doce ali. E a gente vai conhecendo os outros biomas, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, os Pampas, Sulinos, o Pantanal e também a Floresta Amazônica. E muitos deles já estão extintos, esses animais que vivem nesses biomas. Exatamente. Ou estão ameaçados de extinção. Exatamente. Inclusive, essa é mais uma relevância do acervo do Museu de Zoologia, né? Aliás, esse acervo é um dos maiores e mais importantes sobre a fauna brasileira no mundo, e ele acaba sendo procurado não só por pesquisadores do Brasil como do exterior para entender essa biodiversidade. E, inclusive, dentro das nossas coleções que formam esse acervo, nós temos exemplo de espécies de animais que hoje já estão extintas no seu habitat natural, né, ou em algumas determinadas regiões, e o único testemunho que a gente tem desses animais está na coleção científica do museu. Olha só que legal. Aqui o Pantanal representado aqui, as espécies, né, o famoso tuiuiu, né, típico símbolo do Pantanal. Que legal. E aqui a Amazônia, né? Exatamente. Olha só que... Os mais icônicos biomas brasileiros, né? Exatamente. Muito interessante e didático também, né? Quer dizer, muitas escolas visitam vocês exatamente para entender um pouco do que é o trabalho e que é essa zoologia, né? Exatamente, cara. Nós temos aí programas, né, de atendimento ao público e o museu tem esse papel, né? A área expositiva do museu tem esse papel de apresentar a pesquisa, o conhecimento que o museu produz, né? E que, como a gente até comentou antes, ele serve de base aí para a gente fomentar políticas de conservação, de preservação que são tão relevantes, né, na temática atual. Esta sala aqui fala dos refugiados na capital. Do que se trata essa sala, Felipe? Bom, Carlos, aqui a gente procura, na verdade, trabalhar um pouco dessa relação da espécie humana e dos efeitos, né, do impacto das suas ações em relação à biodiversidade e aos ambientes naturais. Então, a gente usa um exemplo bem icônico, que é o da região da Grande São Paulo, principalmente da cidade de São Paulo, e aqui a gente exemplifica um pouquinho, através desse mapa, dessa vista aérea da cidade,
mostrando algumas espécies que originalmente habitavam essa região e que tiveram que se readequar a essa nova realidade. Então, algumas sobrevivem em áreas bastante limitadas, em zonas circunscritas de mata, outras vivem às margens da cidade, e como que elas tiveram que aprender a lidar com isso, qual o impacto dessa transformação ambiental que se deu nesse contexto. Então, esses são alguns exemplos de espécies que podem ser encontradas eventualmente dentro da região de São Paulo. Olha só que interessante, hein? A cidade, né, que passou a abrigar, né, esses animais, enfim, o preço do progresso, né? Muito bem colocado aqui, bastante interessante essa sala. Já esta sala aqui apresenta uma diversidade muito grande animal, né? Uma variedade muito grande. Que sala que é essa daqui? Bom, essa é a que nós chamamos de Sala das Descobertas, né? Ele é um espaço híbrido, ele é exposição, mas ele também é um espaço onde a gente promove interações do público com os bastidores do museu. Então, como nós não temos condições de levar o público, né, em massa, para poder abrir os nossos laboratórios, então a gente traz, na verdade, né, esses laboratórios e as coleções, de uma certa maneira, para esse local. Então, a gente aborda questões que envolvem a conservação dos espécimes, as técnicas que são utilizadas, um pouco da pesquisa, e nós regularmente, né, em tempos normais, fora da época de pandemia, nós fazemos aqui ações educativas e trazemos os nossos pesquisadores para que eles possam apresentar um pouco do seu trabalho, conversar com o público conhecer um pouco mais desse trabalho que está, né, atrás das paredes da exposição aqui, que é tão importante para o museu. Legal, estou vendo aqui uma prateleira aqui tão cheia, né, de elementos. O que você destaca aqui para a gente? Na verdade, aqui a gente mostra algumas das formas que a gente tem de preservar os animais. Então, essas preservações variam de acordo com o grupo, de acordo com o objetivo de pesquisa, né, ou de comunicação. Então, aqui são alguns exemplos diferentes. Por exemplo, nós temos animais preservados em via úmida, normalmente em álcool, né? Então, dependendo da abordagem, é necessário esse tipo de preservação para algumas formas de pesquisa. A gente tem o exemplo dos fósseis também, a gente trabalha com a questão da produção de réplicas de fósseis, que é uma curiosidade que o público tem, como que nós produzimos as cópias para serem usadas em caráter expositivo, as coleções de ossos, por exemplo, como que nós preservamos no caso dos vertebrados, e outros tipos diferentes aí de técnicas que são utilizadas naquilo que nós chamamos de curadoria de coleção, gerenciamento dessas coleções científicas que formam o acervo do Museu de Zoologia. É só muito interessante, quer dizer, é uma forma de interagir, né, exatamente com o espaço. Você que vem visitar, obviamente não agora, mas de ter esse acesso, né, e conhecer um pouco desses bastidores, né, dos laboratórios aqui do Museu de Zoologia. Muito legal, muito interessante e vale a pena visitar. Existe uma extensão do Museu de Zoologia em Salesópolis. Como é que é essa unidade, Felipe? Então, Carlos, ela é um posto avançado do museu, né? Ela funciona, ela está inserida numa área de preservação natural, uma área de Mata Atlântica, e é um espaço utilizado pelo museu para a sua finalidade de pesquisa também, né, dentro das espécies que habitam esse bioma, e também para aulas práticas dos alunos que fazem trabalho de formação aqui, que participam dos programas de pós-graduação do museu e que podem visitar também essa estação para poder fazer aulas práticas, conhecer um pouco mais dessa dinâmica de campo. Esse espaço é aberto ao público também para visitação? Não, é só para pesquisa? Não, é uma área de preservação, então só tem acesso aos pesquisadores, né, tanto do museu como convidados, tem todo um procedimento protocolar que tem que ser seguido para ter acesso a esse espaço. Infelizmente, o público não tem como acessar esse local, só mesmo o pessoal da pesquisa. Muito bom. Isso justifica realmente que o espaço é um centro de pesquisa acima de tudo. Não é isso? Muito bom. Em tempos de preocupação com a biodiversidade, uma visita ao Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo é realmente um programa bastante interessante. E nós formulamos aí o convite para que você venha conhecer de fato esse acervo e entender um pouco o propósito da instituição. O museu está aberto que dias? Bom, nós estamos agora num processo gradual de reabertura, né, ainda com alguns cuidados, mas nós basicamente estamos com o nosso horário já pleno de funcionamento. Nós estamos daqui de quarta a domingo, abrindo das 10 e funcionando até às 17 horas, com a entrada até às 16h30. A entrada ainda é gratuita, né, nós estamos oferecendo, e nós só solicitamos alguns cuidados dos nossos visitantes, né, o uso de máscara, apresentação de atestado de vacinação, e não é necessário agendamento, né, apenas para grupos acima de 10 pessoas, e obviamente estão todos mais do que convidados para virem conhecer o nosso espaço. Tá. Isso aí, uma ótima opção de passeio aqui no bairro do Ipiranga, Avenida Nazaré 481.
ok? Esperamos que tenham gostado, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá!